Olá, vamos continuar os nossos estudos sobre as leis morais que estão no Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1º, a lei divina ou lei natural. Rogamos a Deus que nos abençoe e aos espíritos amigos que nos acompanhem nessas reflexões. Vamos começar hoje com a questão de número 621, onde Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? É uma pergunta muito interessante, porque a nossa felicidade depende do cumprimento dessa lei. Portanto, é preciso que nós saibamos onde ela está, para nos inteirarmos dela e ajustarmos o nosso comportamento à vontade divina, a fim de encontrarmos a paz, a felicidade interior. Então, os espíritos responderam a Allan Kardec: na consciência, ou seja, a lei de Deus está escrita em nós mesmos. Por conta da nossa criação, Deus gravou na nossa consciência as suas leis, para que nós não precisássemos buscá-la exteriormente. Então não é preciso fazer um movimento para fora, a fim de compreender o que Deus espera de nós. É preciso fazer, ao contrário, um movimento para dentro, refletir, revolver a nossa consciência, que aí vamos encontrar a lei de Deus escrita em toda a sua clareza, em toda a sua profundidade. E a questão continua, onde Kardec pergunta: posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Então, se nós trazemos a lei de Deus em nós mesmos, na consciência, por que ela precisa ser revelada? Nós temos Jesus que a revelou. Nós temos antes dele aqueles que vieram em seu nome trazer-nos também a base para que se estabelecesse a lei em nosso íntimo, como Moisés e outros. Os espíritos respondem a Kardec: ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então todo esse movimento que é feito no sentido de nos trazer à tona a lei de Deus é porque nós a esquecemos e a menosprezamos. O resultado disso vemos na coletividade humana. O mundo avançou muito, tecnológica e moralmente, porém ainda padece de males básicos, como a violência e a miséria. Isso é sinal de que o ser humano esqueceu e ou desprezou a lei de Deus, porque a lei divina quer que nós vivamos em paz, em harmonia. Se depender de Deus, não faltará nada para ninguém. Os recursos na terra são suficientes para abastecer a todos. E não é necessário brigar para possuir nenhum recurso natural. Porém, o homem, esquecido dessa lei de harmonia e de amor que deve imperar no universo, age pela própria vontade, fazendo assim com que se estabeleça no mundo esse cenário que nós vemos hoje, que precisa ser mudado, melhorado muito. Então são guerras entre povos e entre indivíduos. Eu preciso me posicionar diante disso. Porque será que eu estou esquecido das leis de Deus? Será que eu estou menosprezando? Basta que eu avalie o meu próprio comportamento no dia a dia. Como eu ajo com as pessoas dentro da minha casa, no momento em que acordo, quando saio para trabalhar ou para as minhas atividades na sociedade. Como é o meu relacionamento com aqueles que conheço e com os que não conheço na rua? Como trato os mais próximos de mim, que são subordinados, porventura, ou são superiores, hierarquicamente falando, no trabalho, por exemplo? Eu preciso avaliar os meus impulsos para saber se estou fazendo de minha parte ou se estou sendo levado pelas paixões inferiores que me afastam do cumprimento da vontade de Deus. Não nos esqueçamos. Se Deus achou por bem revelar a lei, ou seja, fazê-la vir através do exemplo de grandes missionários, e Jesus é o maior deles, é porque nós todos esquecemos e ou menosprezamos essa lei em algum momento da nossa existência. Por vezes, viemos fazendo isso há séculos, há milênios, porque as reencarnações se sucedem. E se eu não resolvo, não tomo a decisão de me melhorar, eu sigo patinando nas más inclinações, não é? E assim, violando a lei divina sucessivamente, encarnação após encarnação.
O resultado hoje eu sinto nas provas que vivencio, nas expiações que se me deparam na vida. Então tudo é consequência das nossas atitudes. Fundamental, portanto, é me lembrar e valorizar a lei divina, visto que ela estava esquecida e menosprezada. O estudo dessas leis morais que nós estamos fazendo aqui, com base no livro dos Espíritos, visa essa lembrança. É preciso revolver a consciência em busca dessas leis. À medida que nós nos entregamos a esse estudo, refletimos sobre cada uma delas, nós vamos revivecendo as leis na nossa mente, trazendo-as à tona, porque elas estão como num lago, adormecidas embaixo. É preciso remexer essa água para que elas emerjam e passem aí a pautar as nossas ações. Porque enquanto as minhas ações não forem pautadas pela lei divina, eu estarei buscando sofrimento, dor, ilusão para mim. Então é preciso fazer esse movimento. Como Jesus disse, busca e acharás. O estudo das leis morais é uma maneira de buscar por uma condição melhor. E, como o mestre afirmou, nós haveremos de achar. A questão 122 é a seguinte: Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei. Então, é preciso que nós lembremos dessa lei para que a valorizemos. Deus envia missionários para que se faça isso. Allan Kardec perguntou se certos homens, então, têm a missão de revelar a lei divina. Os espíritos responderam sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então nós temos gradações de espíritos aqui e na espiritualidade. Allan Kardec fala sobre a escala espírita aqui mesmo, nesta obra O Livro dos Espíritos. Nós temos então, desde aquele mais inferior, ignorante, até o mais iluminado. Então os espíritos superiores vêm até nós em missão para nos auxiliar a compreender a lei divina, para trazer ela de volta à tona. Então, com as suas palavras, mas principalmente com os seus exemplos, eles tocam o nosso coração e o nosso entendimento, para que despertemos para o cumprimento dessa lei. Então, em todas as épocas, Deus promoveu a vinda de espíritos missionários para nos auxiliar a conhecer a sua vontade. Todos eles vieram amando de Jesus, porque ele foi aquele espírito escolhido para nos conduzir, escolhido por Deus. Desde o início ele está conosco na trajetória terrena. Então, ele envia os seus missionários para que possam nos esclarecer a respeito da lei. E ele próprio veio demonstrar como é essa lei cumprida. Jesus é o modelo e o guia, porque a lei já se estabeleceu nele, plenamente. Ele cumpre a vontade do Pai. De modo que as suas palavras revelam isso. Eu e o Pai somos um. Então, quer dizer, Jesus é o exemplo de como nós poderemos ser quando estivermos perfeitamente conectados com Deus. Questão 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram por meio dos falsos princípios? É uma questão muito importante também que Kardec coloca. Aqueles que foram enviados por Deus para revelar a lei, eles por vezes não se enganaram, não se extraviaram no caminho. Por quê? São humanos. Então, temos que entender uma coisa. Não se dá uma missão importante a um soldado raso. O general sempre escolhe alguém mais gabaritado para ser responsável pela missão. Cada um tem a sua parte no cumprimento dela. O soldado também tem. Mas quem vai planejar são aqueles de maior patente. Então os espíritos também vêm a nós com missões adequadas à sua condição evolutiva. Deus não dá mais encargos do que ele possa
conseguir realizar. Então, temos que partir daí. Aí os Espíritos disseram, aqueles que não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Então os princípios de Deus são únicos. A verdade não muda. O que muda é a nossa visão a respeito dela. E alguns se dão por ambição e por pretensão a missão que não têm, de serem condutores, missionários divinos. Conduzir os outros. Não sabem conduzir a si mesmos. E caem naquilo que Jesus falou. Cegos guiando cegos, ambos cairão no fosso. Então é preciso que nós saibamos distinguir. Ele vai falar aqui no Evangelho sobre os verdadeiros e falsos profetas. Aqueles que vêm realmente com a missão divina, eles não se contradizem. Já os outros que agem assim por conta própria, eles acabam caindo nessa contradição porque não se sustentam no posto de missionários que se deram. Então é como se o soldado raso quisesse executar a missão que cabe a um superior. Ele não vai conseguir, mas ele quer fazer, porque se sente inspirado e acha que pode ser igual. Então, nesse caso, há espíritos que assumem vestes de missionários por estarem ligados a determinada religião e agem como tal, pretendendo arrebanhar ovelhas para o reino dos céus. Porém, eles frequentemente se extraviam, mesmo que baseados inicialmente nas grandes verdades, eles acabam extraviando porque não encontram base de sustentação moral, construções de virtudes sólidas dentro de si para levarem adiante a missão que se deram. E a resposta continua. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Então, logicamente, os espíritos estão falando daqueles que mais se destacaram. Então, tem coisas boas no meio do que falam. Apesar deles não serem aqueles missionários propriamente ditos. Então nós temos duas situações. Uma, daqueles que recebem de Deus a tarefa de vir nos esclarecer e o fazem baseado nas suas construções íntimas, portanto com segurança e com efetividade, não apenas falam, mas vibram, sentem, vivenciam essa verdade já há muito tempo. Então, para eles é muito fácil ser quem são, e passar a partir daí o exemplo de como se cumpre a vontade de Deus. São os verdadeiros missionários. Nós temos em Chico Xavier, por exemplo, um missionário desses. Temos em Bezerra de Menezes outro, Eurípides Barçanufo, e também fora da doutrina espírita nós encontramos grandes exemplos daqueles que cumpriram a vontade de Deus na sua própria vida, não apenas nas palavras, mas no seu viver. São missionários genuínos. E temos a situação dos que pretendem ser mais do que são. Então todos nós podemos dar bons exemplos, sem pretender guiar os outros, mas querendo guiar a nós mesmos, que já é uma grande coisa. Se nós conseguimos pautar os nossos passos na verdade, já estaremos cumprindo uma tarefa grandiosa. Missão junto a coletividades talvez seja nos dada daqui a alguns séculos ou milênios, quando estivermos bem integrados à vontade de Deus e possamos com segurança fazê-la cumprir na nossa própria vida. Até lá, vamos fazendo da nossa parte, procurando tomar posse dessa vontade divina e adequá-la ao nosso viver. Que a paz de nosso Senhor seja conosco, que Deus nos abençoe hoje e sempre, que os bons espíritos nos acompanhem na nossa trajetória. Assim seja e até a próxima.